Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de julho e no resumido número 322, Big Techs lucram com a solidão digital. YouTube combate spam de IA. Você pode ser entrevistado por um robô. Tenistas criticam tecnologia em Wimbledon. Grok surta e xinga CEO e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como você pode perceber pela minha voz, arrumei mais um resfriado, mas vamos em frente aqui com o episódio. Para a turma que participa da lista de transmissão, algumas pessoas reclamaram que não têm recebido os alertas de novos episódios e o conteúdo extra. Se for o seu caso, me manda um oi pelo WhatsApp através do 21 97 969 5848 para ver se assim a gente reconecta por lá. E se você ainda não faz parte e quiser receber esse tipo de alerta, é só mandar um oi por lá também. E eu aproveito para anunciar uma mudança. A partir dessa edição, a lista no site do Resumido, com todos os links comentados em cada episódio, vai ficar disponível somente para os assinantes. Falando nisso, a gente chegou a 9% da meta de assinantes na campanha O Futuro do Resumido. Ainda falta bastante, a gente tem até setembro para garantir a continuidade desse podcast que você tanto gosta. Eu expliquei todos os detalhes na página da campanha e também num post no Instagram, num vídeo. Em todo caso, são R$15 por mês e como alguns ouvintes já relataram que o maior impeditivo para participar não é um escorpião no bolso, mas sim a preguiça de entrar no site e fazer assinatura, eu peço para quem puder visitar www.resumido.cc/assinatura e fazer a sua assinatura o quanto antes para garantir o futuro do Resumido e receber muitos conteúdos extras, fazer isso assim que puder. E muitas boas-vindas aos novos assinantes: Paulo, Bate-Queixo, Guilherme, Bruno, Taring, Dielison, Gabriel, Delgado, Tadeu, Garrido, Hélio, Borges, Amauri, Paulo, Pedro, Luiz, Tamires. Muito obrigado por ajudar o Resumido a continuar existindo. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. Esse que você ouviu foi um trecho do filme Her, que fala sobre a relação de um homem com uma inteligência artificial, que representa uma mulher, e foi muito premonitório em muitas das coisas que a gente está vivendo agora. O filme é de 2013, tenho falado dele algumas vezes aqui nos episódios, porque acho que isso está se tornando realidade mesmo, e o New York Times fez uma matéria sobre como as Big Tech têm lucrado com essa solidão digital que elas próprias, em muitos casos, se não criaram, pelo menos ajudaram a aprofundar. E a solidão, que é uma experiência humana universal, quando começa a ser tratada como uma patologia, gera uma economia da solidão que tem sido bem lucrativa para as Big Tech. Várias empresas têm oferecido aplicativos de companheiros virtuais, entre elas a Meta, a OpenAI, que basicamente é um aplicativo disso, ou a Character AI, a Replica, todas prometendo suprir carências emocionais, mas acabam oferecendo mesmo são relações superficiais, artificiais, que acabam afastando o indivíduo do enfrentamento da própria solidão. E esse é o maior perigo, né? Essa indústria da solidão se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, oferecendo essa solução fácil, que é muito acessível para um relacionamento que é livre de risco, que não tem nenhum conflito, não tem rejeição, não tem a necessidade de negociar com os outros. Um relacionamento que, na verdade, não é relacionamento nenhum, só fica reafirmando o eu de cada um, que não precisa lidar com ninguém. Então, essa ferramenta acaba alimentando um ciclo vicioso desse desconforto existencial que parece que é temporariamente resolvido, mas ele nunca é superado porque a pessoa acaba agravando esse isolamento, uma vez que não enfrenta de fato as questões que levaram a essa solidão. Não por acaso tem gente pagando muito caro para ter uma experiência completamente oposta a essa. Você deve lembrar que eu já falei por aqui que num futuro não muito distante, quem tiver dinheiro vai poder pagar por relações pessoais, por ser atendido por pessoas resolvendo suas questões e seus problemas. E quem não puder pagar
vai ter uma solução digital, sintética, uma solução de inteligência artificial para lidar vários problemas. Pode ser no serviço de atendimento ao consumidor, pode ser em termos de terapia. Diferentes tipos de serviço vão ter essa diferenciação entre um atendimento humano e um atendimento robótico. E para mostrar que isso já é realidade, a Bloomberg Linea falou sobre como algumas pessoas estão pagando até $9.000 por um serviço personalizado de casamenteiro. É isso aí. Para fugir dos apps de namoro, as pessoas estão pagando para ter uma pessoa que realize entrevistas com ela e com outros candidatos para fazer um encontro entre pessoas com afinidades. Essas entrevistas vão em busca de dados para analisar a compatibilidade, até um suporte pós-encontro entre as pessoas, para que elas consigam conectar duas pessoas que de fato tenham a ver uma com a outra. Quem contrata esse tipo de serviço, além de ter muito dinheiro, também está fugindo das armadilhas desses apps de namoro. Perfil falso, perda de tempo com um monte de blá 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 que não leva a lugar nenhum. A própria dinâmica dos apps gamificado para saber se você ganhou um arrasta para a direita de alguém ou não, a ansiedade que isso gera. E esses serviços acabam oferecendo exclusividade, privacidade, uma experiência que acaba sendo mais segura e até mais eficiente. Como tem um filtro mais rigoroso entre os participantes e uma pessoa de fato preocupada em conectar duas pessoas, o resultado muitas vezes acaba sendo mais satisfatório. Óbvio que muita gente acaba encontrando o amor da sua vida em aplicativos de namoro, não falta histórias contando isso, mas esse tipo de serviço já serve para ilustrar esse futuro que eu venho falando, em que as pessoas vão pagar e vão pagar caro para ser atendido por um humano. Tem até um filme que vai falar sobre essa tendência, chamado Materialistas, com a Dakota Johnson e o Pedro Pascal. Eu recomendei nas dicas de ver, ler e ouvir há 2 semanas. Eu ainda não assisti esse filme, estou curioso para saber se toca nessas questões digitais também. E eficiência é a promessa principal de todos os apps, sites, serviços digitais, da inteligência artificial, sempre dizendo que você vai fazer mais e mais rápido e que vai tomar menos tempo, mas não é bem isso que a gente vê, né? O New York Times fez uma matéria falando sobre esse culto à produtividade, questionando se a eficiência realmente leva a uma vida melhor. Porque essa promessa de mais tempo livre, mais bem-estar, raramente se concretiza. O que a gente tem visto até aqui é que o aumento dessa eficiência frequentemente leva a mais trabalho, a sobrecarga de informação, a uma maior pressão por desempenho, porque quanto mais você faz, mais querem que você faça e você nunca tem tempo livre. Pelo contrário, vai diminuindo o seu tempo livre e você vai cada hora produzindo mais e ficando mais atolado. Então, o paradoxo que fica é isso, essa eficiência, em vez de libertar as pessoas, acaba perpetuando um ciclo de aceleração, de exaustão, que eu acho que todo mundo está sentindo um pouco, né? Essa entrada da inteligência artificial nas nossas vidas já trouxe esse aspecto, né? Hoje eu consigo produzir muito mais textos, muito mais posts, muito mais projetos para apresentar, porque você consegue realmente ter um ganho de tempo com isso, mas você acaba produzindo muito mais. Bom, pelo menos para mim tem sido assim. Então, disso tudo, o que a gente pode tirar é que esse foco excessivo em resultado pode acabar afastando as pessoas do prazer, do sentido de estar no momento presente. Nem tudo tem que acontecer a 1000 por hora. Algumas coisas acontecem bem devagar e é bem bom que seja assim, né? Quem tem sido muito eficiente são os sites de bet. E uma matéria no Convergência Digital falou que os sites de bet, os 5 principais do Brasil, já superam o YouTube, a Globo, o WhatsApp e o TikTok em audiência. Esses sites, só em junho, já somaram mais de 4 bilhões e 600 milhões de visitas, superando esses gigantes da internet que eu acabei de mencionar. Não é pouca coisa. Bet começou outro dia e, de maneira muito eficiente, se pendurou no bolso de muita gente, principalmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, sonhando em sair do buraco com uma aposta acertada, e tá tomando dinheiro de todo mundo e causando o transtorno que a gente está vendo no país inteiro. É assombroso você ver como esse mercado de bet dominou o consumo digital dos jovens adultos, principalmente os que consomem esportes, né, eventos esportivos e fazem esse tipo de aposta. Com a chegada dos navegadores potencializados por IA, da Perplexity, da Arc, a expectativa do lançamento do navegador da OpenAI, a guerra dos browsers já começou. Eu vou falar mais sobre isso na edição dessa semana da newsletter O Futuro Explicado. Se você já é inscrito, é só aguardar que vai chegar no seu inbox. Se você ainda não se inscreveu, é só você visitar www.resumido.cc/newsletter e se cadastrar para receber a edição gratuita da newsletter do Resumido.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Espetacular, o sorriso dessa princesa é de impressionar. Quando arrasto ela pra tretar. Semana passada eu comentei sobre a intenção do YouTube de lançar um botão para gerar conteúdo de inteligência artificial automaticamente, que está sendo chamado de botão de slop, ou seja, vai gerar muito lixo digital. E essa semana o YouTube aparece com uma outra notícia que é uma espécie de antídoto de slop. Eles anunciaram uma mudança na política de monetização de conteúdo, especialmente relacionado à inteligência artificial. Essa nova política vai proibir a monetização de vídeos que sejam considerados duplicados, ou seja, aqueles vídeos que a pessoa pega de um outro vídeo e reposta, além de conteúdos repetitivos, sem valor original ou gerados por IA, de forma automática e massiva, especialmente aqueles que exploram temas populares, utilizam vozes sintéticas, coisas genéricas ou então que só recompilam materiais de terceiros, né? O famoso repost. Eles defendem que o uso criativo de IA com valor agregado real vai continuar sendo permitido, mas que os canais que só publicam conteúdo genérico ou então spam vão perder acesso ao programa de monetização e também podem sofrer sanções e até exclusão dos vídeos. Além de ser uma resposta a uma reclamação da comunidade de criadores de YouTube dizendo que essa quantidade de conteúdo sintético vai atrapalhar a vida de quem, de fato, cria conteúdo de carne e osso e investe o seu tempo no YouTube para poder chegar em mais gente, né? A disputa vai ficar muito maior por atenção. Vai servir também como uma forma de desestimular a criação desse tipo de canal, porque muita gente cria esses canais com inteligência artificial ou com conteúdo de baixa qualidade justamente para ganhar volume e assim conseguir faturar, tanto com os plays do YouTube quanto com atividades paralelas, vendendo publicidade nesses canais e coisas do tipo. E a prova é que esse tipo de política do YouTube de desestimular a produção de conteúdo com IA pelo simples motivo de produzir e faturar é uma decisão acertada, é o fato que não é barato produzir esse tipo de conteúdo. E se realmente você não vai monetizar, muita gente vai ficar menos propensa a gerar conteúdo com IA, por mais fácil que seja, porque vai tomar tempo e não vai ganhar nada com isso. Claro que muita gente vai continuar produzindo, porque vai ter vontade de produzir, mas eu acho que isso aí é o caso justamente que interessa. Gente que quer usar a ferramenta para criar algo e se expressar, e não só para gerar views e faturar com isso. Porque uma prova de que produzir esse tipo de conteúdo custa muito dinheiro é uma reportagem que o G1 fez sobre a Blow Records, uma gravadora que só produz músicas com inteligência artificial, que estourou no Spotify e no YouTube. O produtor Pedro Godoy produz essas versões de funk com sonoridade retrô dos anos 80, sonoridade disco, e assim acabou ganhando muita visibilidade com o canal. Na entrevista, ele disse que gasta R$ 1.200 por mês com ferramentas de IA para produzir esse conteúdo. Ele citou algumas das ferramentas que ele usa, como Suno, Udio, Eleven Labs, fora as ferramentas de produção de imagem. E lógico que se custa dinheiro para fazer e a pessoa não está tendo nenhum retorno financeiro, muita gente vai desistir ou não vai nem começar a fazer isso. Uma coisa curiosa em relação à Blow Records é que para poder publicar no Spotify sem ser derrubado, porque está usando músicas que foram registradas, né, são músicas que têm direito autoral, ele foi obrigado a dar parceria para todas essas músicas. Então, os autores originais estão faturando junto com ele em cima desses plays, que é uma maneira bem justa da coisa seguir, né? Nem é tão novidade que ele está fazendo. Há um tempão atrás, em 2019, pintou uma versão do MC Pose do Rodo, a música Trajadão pro Baile, que usava a base do Earth, Wind and Fire, de September, para fazer um mashup, essencialmente, que fez muito sucesso. Então, essa ideia de misturar funk com coisas retrô já estava aí quicando, e a Blow Records acabou acertando no timing, talvez, e na facilidade de produzir isso hoje em dia, e conseguiu bastante visibilidade. O fato é que, segundo o produtor, por mais que tenham viralizado muito, essas músicas da Blow Records não conseguem pagar os seus custos, principalmente os com assinatura de serviços estrangeiros em dólar, só com o que gera de publicidade.
Então é bem capaz que essa política do YouTube vá doer no bolso de quem está produzindo IA com a intenção de faturar e desestimule mesmo esse comportamento. Porque as eleições no Brasil são só em 2026, mas a gente já está tendo vários aperitivos sobre como a entrada desse tipo de conteúdo artificial pode causar o caos no ambiente político. E também como a dificuldade de acesso, algum atrito, pelo menos para a publicação desse tipo de coisa, é muito importante. O Marco Rubio, que é um senador dos Estados Unidos, está defendendo medidas mais rigorosas depois que ele foi vítima de deepfakes com a sua voz, tentando arrecadar dinheiro usando a voz dele através de robocalls, né, ligações automáticas que são feitas por robôs, usando esse deepfake da voz dele. E que isso aí pode abalar a integridade eleitoral e a confiança pública, porque a pessoa começa a não acreditar em nada que ouviu, né? Então ele está pedindo que haja uma regulamentação mais clara sobre isso, né? Principalmente que seja obrigatório a inclusão de algum selo, alguma marcação no conteúdo sintético quando for publicado por aí. Isso é muito difícil de implementar, porque é muito fácil de burlar e vai ser esse briga aí de gato e rato, todo mundo tentando identificar o conteúdo criado com inteligência artificial, do conteúdo real, e vai caber muito a cada um de nós desconfiar de tudo que a gente vê por aí e pensar um pouquinho antes de sair distribuindo o que recebe. E se você acha que lidar com personalidades artificiais é um problema só para pessoas públicas que vão ter a sua voz, a sua imagem copiadas, não é não. O mercado de entrevistas de emprego já está sendo afetado pela inteligência artificial e já surgiram várias ferramentas e várias empresas têm usado ferramentas para fazer entrevistas de emprego conduzidas por robôs de inteligência artificial. A justificativa das empresas é que esse tipo de entrevista automática pode reduzir os vieses humanos, pode aumentar a eficiência, a danada da palavra de novo, e que essas entrevistas acabam sendo gravadas e assim podem ser depois analisadas por algoritmos que podem classificar os candidatos baseados nas suas respostas, na sua postura, no seu tom de voz e algumas outras métricas. E todas essas justificativas, para mim, são o problema, porque nem todo mundo vai bem numa entrevista de emprego. Pessoas muito competentes têm dificuldade de se expressar, de se colocar, são tímidas, não têm uma expressão corporal tão boa, o tom de voz varia, hesita, e podem ser prejudicadas por um sistema que não vai ter o cuidado de entender aquela pessoa, vai entender só aquele dado, como a pessoa falou ou desempenhou naquele momento que é tão tenso que é o de uma entrevista de emprego. Então, o que acaba acontecendo é que isso pode gerar menos transparência, ao contrário do que está sendo pregado, e que, além de criar novos vieses, e também não fica muito claro quais são os critérios de avaliação. Se você não está tendo uma relação interpessoal ali, vai virar uma coisa quase binária, né? Respostas certas e erradas, o tom certo ou errado. Isso não é justo. Até porque muitos candidatos já estão falando sobre isso, que acabam ficando mais desconfortáveis por estar sendo avaliado por uma máquina e acabam não conseguindo ser ele mesmo ou ela mesma e falar como falaria, justamente porque fica com medo da IA perder as nuances de uma conversa, não captar detalhes, né? Às vezes uma expressão corporal, uma expressão facial que vai ficar perdida nesse processo. E tanto é assim que a Reuters comentou sobre um estudo que mostra que a IA pode reduzir a eficiência de alguns desenvolvedores de software, programadores experientes. O estudo, que foi divulgado pela Microsoft Research, pelo MIT, pela Universidade de Quebec, fala que o uso de ferramenta de IA nem sempre acelera o trabalho quando o desenvolvedor é experiente. O que o estudo mostrou é que para algumas tarefas complexas, o uso do assistente Copilot da Microsoft pode reduzir a produtividade porque para os iniciantes e para os intermediários, eles vão aceitando aquele resultado, mas um cara que tem alguma senioridade, tem mais experiência, acaba perdendo tempo, entre aspas, revisando, corrigindo, reescrevendo o código que foi gerado pela IA, ou seja, trabalhando, né? Porque apesar de o estudo mostrar que a IA pode ajudar em algumas tarefas rotineiras, menos complexas, ela também gera vários códigos errados ou subótimos, né, abaixo do que poderia render, que o programador com experiência vai lá e vai querer corrigir e ajustar o resultado. Então, o que o estudo aponta é que o uso de IA nesse contexto pode ser uma falsa economia, quando está se falando de profissionais avançados. E isso acaba também levantando questões sobre a dependência e a qualidade do código quando a pessoa não consegue nem questionar o que está vindo da IA. E não são só os programadores que estão questionando a IA.
Em Wimbledon, um dos mais famosos campeonatos de tênis do mundo, que acabou de terminar semana passada, foi testado um sistema automatizado de conferência se a bola bateu dentro ou fora. Quem acompanha tênis conhece aquela imagem da bola, né? Uma imagem digitalizada que indica se a bola bateu dentro ou fora, mas o que vale é a chamada do juiz. Inclusive, a precisão desse sistema de dentro ou fora do tênis é frequentemente usado para comparar com a lerdeza do VAR no futebol. Só que esse sistema que substituiu o juiz de linha cometeu alguns erros, né? Era para evitar polêmica, para ser mais preciso, mas vários tenistas reclamaram que estava gerando justamente o oposto, que bolas dentro ou fora estavam sendo marcadas de maneira errada e influenciando o resultado das partidas. Alguns tenistas que estavam na competição, como Alexander Vukic, usaram as redes sociais para mostrar vídeos e imagens de algumas decisões que foram contestadas. Isso aí gerou um debate bem grande sobre a confiabilidade de IA e se a gente deveria estar entregando decisões a sistemas que ainda não funcionam tão bem e cometem tantos erros como a gente já sabe. Quando a gente está falando de situações limite ou até a questões de limitação mesmo, de câmeras, de algoritmos, a gente não devia estar entregando a decisão a sistemas de IA se a gente não tem certeza que vai ser muito melhor do que a decisão de um humano. Se vai cometer erro, talvez seja melhor com um humano. Depende da precisão, logicamente. O Wimbledon se defendeu, disse que a tecnologia foi muito testada, que funciona muito bem, foi aprimorada antes do torneio e disse que o objetivo é aumentar a justiça esportiva. Só que a repercussão dos atletas não foi muito boa, então levanta uma dúvida sobre o momento e a forma da adoção. E um outro lugar onde a IA pode ser usada para gerar muito dinheiro é na exploração e no abuso sexual infantil online. As ferramentas de IA têm sido usadas para criar e distribuir imagens sintéticas de abuso sexual infantil. Isso aí acaba ampliando e agravando o problema. Existe uma discussão bem polêmica sobre isso ser uma solução para o problema, uma vez que essas imagens não existem, que essas crianças não existem e que, assim, isso seria uma solução para o problema, pois as pessoas que têm uma predileção para esse tipo de conteúdo poderiam ter a sua vontade saciada sem que crianças fossem exploradas. Isso é uma loucura completa falar uma coisa dessa. É óbvio que isso aí não tem nenhum ponto positivo, vai estimular mais pessoas a consumirem isso e invariavelmente vai gerar mais exploração infantil. Então, não quero nem entrar nesse assunto. E o que os especialistas, as autoridades estão apontando é que esse tipo de tecnologia tem tornado a produção desse material em algo muito mais fácil e muito mais difícil de rastrear pelos métodos tradicionais. E é por isso que várias ONGs, investigadores, estão pedindo alguma resposta rápida, porque esse fenômeno tem um potencial de causar um estrago enorme. E dificilmente a gente vai ver uma solução rápida para isso, porque, como a gente está vendo, a inteligência artificial e os seus conteúdos estão se alastrando mais rápido do que a gente consegue pensar em regular. E esse tipo de caso é o oposto do caso que o YouTube está solucionando ao desmonetizar conteúdo gerado por IA, porque ele desmonetiza um conteúdo que está sendo distribuído de maneira legal, pessoas que usam canais lícitos para distribuir o conteúdo para faturar. No caso desse tipo de pornografia infantil, o criminoso não vai atrás de um canal tradicional, ele vai fazer isso em canais dark, na deep web, que não são rastreados. Então você não consegue frear com alguma espécie de desestímulo financeiro, porque tudo acontece no submundo em que a pessoa não vai deixar de faturar por causa disso. Então tudo que a gente fica é com um ônus da facilidade de criar esse conteúdo com inteligência artificial, e a gente precisa torcer para que a regulação chegue de uma maneira precisa, responsável e rápido o suficiente para dar conta desses problemas. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Moving to the U.S., tech CEO Linda Yaccarino says she's stepping down from running Elon Musk's social media platform X. Following months of upheaval and mass firings of what was once Twitter, Yaccarino took on the job of making the platform more attractive to advertisers. E a CEO do X, antigo Twitter, Linda Yaccarino, que veio pro X vinda da NBC Universal, deixou o seu cargo muito por conta da quantidade de polêmica que
tá sempre circundando o X, mas também pela dificuldade de trabalhar para o Elon Musk, né? Um comportamento completamente imprevisível. Ela estava lá para reverter essa crise de imagem do X e tentar recuperar a receita publicitária desde que o Elon Musk comprou a plataforma, acabou tendo muita dificuldade com essas decisões súbitas e meio malucas do Elon Musk, que acabaram afastando os anunciantes, que às vezes eram inclusive atacados pelo Elon Musk na própria plataforma. Esse é um motivo alegado para a demissão, mas teve um outro lado que, coincidentemente, nas semanas que antecederam o pedido de demissão, o Grok, que é a IA do X, surtou completamente e começou a xingar Deus e todo mundo, inclusive a Linda Yaccarino, no próprio X. E não era xingamento light, não. Era coisa misógina, racista, bem pesada, quando o usuário fazia algumas perguntas relacionadas a ela. Como já se sabe, o Grok é vítima dos humores do Elon Musk, que quer que a sua IA seja uma IA anti-woke, que tenha posições polêmicas, e assim ele alimenta o Grok com posições bem complicadas, inclusive tentando reescrever a história ao alimentar o Grok com dados que não refletem a realidade. O que ele queria era uma inteligência artificial que gerasse resultados fora do comum, fora do usual, e que ele conseguiu foi, até aqui, uma inteligência artificial que é extremamente agressiva, que erra muito em termos de dados e de precisão da informação, e que agora deu para xingar as pessoas, inclusive funcionários da própria empresa. E aí você pensa que a Tesla, a empresa de carros elétricos do Elon Musk, quer entregar a direção autônoma dos veículos para o Grok, que o Grok faça parte desse sistema autônomo da Tesla. Imagina uma inteligência artificial que é capaz de xingar da maneira que fez a própria CEO, que tipo de estrago que não pode fazer no trânsito. Não me parece uma ideia muito boa. É por isso que é uma boa notícia que, pelo menos na Europa, está começando a ser feita alguma coisa em relação à regulação de IA, e eles começaram a anunciar detalhes da primeira legislação abrangente para IA, a primeira do mundo, que entra em vigor agora em julho de 2025, desse ano. Eles adotaram uma classificação por risco, então os sistemas de IA são divididos em categorias que têm, inclusive, usos inaceitáveis que são banidos, né? E também exige transparência, documentação, governança, monitoramento, e classificou alguns setores como setores sensíveis: saúde, educação, justiça, transporte, que vão ter obrigações reforçadas em relação ao uso de IA. Essa legislação europeia pode servir de modelo para outros países, e agora aqui o desafio é garantir uma aplicação uniforme e evitar que isso seja um freio à inovação. Aí é uma coisa difícil de equilibrar. Por aqui, no Brasil, onde houve o encontro dos BRICS, o grupo declarou que defende o código aberto para a IA. O BRICS defende que a IA seja baseada em software de código aberto para ampliar o acesso e a soberania tecnológica. Significa que o código pode ser manipulado e adaptado por diferentes nações para que assim consigam construir suas próprias IAs numa forma justa e equilibrada com os outros países. O objetivo com isso também é reduzir a desigualdade digital e impulsionar a inovação nos países em desenvolvimento. Também foi falado sobre regras éticas, respeito à soberania, no uso e no desenvolvimento da IA, e reforçou-se muito o ponto da colaboração global para mitigar os riscos e promover uma segurança digital. Realmente é um problema para ser enfrentado de maneira global e maneira coesa, porque todo mundo vai ser atingido de alguma forma por isso, e se em alguns lugares não tiverem o nível de regulamentação que precisa, dali pode partir e gerar problemas para todo o resto do planeta. Agora, um dos pedidos principais é que haja uma participação ativa do Sul global, que os países emergentes consigam ter voz em relação à governança internacional de IA, porque por enquanto a gente é só consumidor, né? E tá na hora da gente também ser um ator principal nesse debate de IA. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. It's gotta be right around the corner. Man, tell you what, better be.
ícone da música eletrônica e um dos criadores de um dos primeiros sistemas que permitem os DJs controlarem arquivos de som de um computador usando toca-discos de vinil, o Rich Hawtin estreia como produtor executivo no curta Kids Like Us, que foi dirigido pelo Luke Jaden e que revive o tempo das raves clandestinas na Detroit dos anos 90. O curta foi filmado em 35mm e é ambientado nas lendárias Spastic Parties no Packard Plant, onde o Hawtin estreou seu alter ego Plastic Man em 94. O curta mistura imagens contemporâneas com depoimentos e arquivos raros para criar essa narrativa sobre identidade e pertencimento, e dá para assistir no YouTube. O link vai estar lá no post desse episódio no resumido.cc. Se estiver com saudade de um funk soul bem produzido, é só escutar Suzanne, parceria da cantora Ray com Mark Ronson. Com um arranjo de metais elegante, um baixo grooveado, vocais melancólicos de um pôr do sol de verão, as comparações com o trabalho do Ronson com a Amy Winehouse são inevitáveis. O encontro se deu como parte de uma campanha de uma fábrica de relógios suíça, e se você gosta de um soul moderno com um tiquinho de nostalgia, na linha do Deftones, do Leon Bridges, vai curtir a Ray também. Nesse episódio, você ficou sabendo que as Big Tech lucram com a solidão através do mercado de companheiros virtuais, que o YouTube atualizou as regras para combater lixo gerado por IA, que produzir funk retrô com IA pode custar mais de R$1.000 por mês, que entrevistas de emprego automatizadas já se espalharam pelo mercado de trabalho, que a IA está facilitando a criação de materiais de abuso sexual infantil, que tenistas criticaram erros do sistema de IA usado em Wimbledon, que as primeiras regras europeias para IA entraram em vigor e muito mais. Se você gosta do resumido, me ajuda recomendando para mais gente, é muito importante. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora, e também faz um post no seu Instagram, manda no WhatsApp, por e-mail, avisa os amigos, as amigas, a família, isso ajuda muito. Além, é claro, de fazer uma assinatura do Resumido em resumido.cc/assinatura. E assim você garante a continuidade do Resumido. A palavra secreta da semana é eficiência. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário com essa palavra lá no Spotify. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.